Eu acho que vale essa observação aqui, ó. Ó, antes da gente começar o vídeo de hoje, dá uma lida aqui, ó. Uma flamenguista aqui, tá? Comentou isso, ó. Tá vendo? E aí, qual que é a opinião de vocês? Já deixa antes do vídeo que eu quero saber, eu tô curioso pra ver a opinião de vocês, beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, é legal colocar aí pra vocês. Dá uma lida aí, ó. Antes de começar o vídeo, ó. Ó, tá? Então, minha conclusão de ontem estava correta, que eu gravei, só pra vocês entenderem, tô gravando esse horário aqui, ó, e eu gravei ontem o vídeo, tá? Tô subindo pra vocês hoje na segunda-feira. Fala, meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma boa semana pra você que acompanha aqui o nosso trabalho. Vou postar esse vídeo dessa vez no Não Importa o que Digam, já fiz vídeo no Insta Verde e agora esse aqui eu acho que pela bolha das lives e também por não saber se eu vou fazer live hoje na segunda-feira, até porque a Copa do Mundo tá rolando, tá saindo pouca notícia e as que temos aí, ou as poucas notícias que temos, vamos tentar fazer com que elas rendam um debate aqui, tá? Se você é novo aqui, pedir para você compartilhar o conteúdo, se curtir o conteúdo, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também inscreva-se aqui no canal, tá? Primeiro, antes da gente ir pro principal, que eu acho que é o que motivou muita gente me perguntar se eu tava sabendo de alguma coisa, se eu acreditava, e eu vou falar aqui o que eu acho, tá? Vamos trocar uma ideia aqui sobre esse post que eu fiz. Olha só, a gente já sabe mais ou menos que a camisa do Palmeiras, ela vai ser azul, vai conter a Savoia novamente, e cara, foi muito bem aceita pela galera. Eu queria dividir aqui com vocês também, né, porque aqui a gente tá diariamente, lá no Insta a gente posta coisas mais pontuais. Queria saber se vocês concordam com a maioria das pessoas que aprovaram esse uniforme. Só também para explicar para vocês, é um uniforme criado por fã, na verdade foi o Felipe, seguidor do canal, que fez com o IA, me mandou, falou: Fernando, se for assim, o que você acha? Tava brincando aqui, fiz o uniforme, compartilha com o pessoal para ver a opinião, e a galera gostou. Eu também gostei, eu achei interessante. Claro que a Savoia, ela vem em alguns momentos, tô falando no passado recente, que o Palmeiras não foi tão bem. Em 2014, por exemplo, teve a Savoia Verde, o Palmeiras não foi bem. E no caso 2009, que é uma camisa linda, porém não marca uma temporada que deixa saudade pra gente, certo? Eu não sou muito apegado a isso e acho sim que a gente pode ter o terceiro uniforme e uma camisa azul da Savoia e seria legal. Não só a camisa, né? Quem sabe complementando o conjunto, moletom, alguma coisa assim, calça. Eu acho que a Savoia azul é uma linha legal. Tem gente que não gosta, fala, não, tem que ser verde. Não, na verdade não tem que ser verde. A Savoia já foi utilizada na nossa história aí com camisas azuis. É branca, inclusive, então eu acho que vai ficar legal caso seja um modelo parecido com esse. E eu queria muito saber a sua opinião. O principal do vídeo, obviamente, é assunto de negociação, né? Olha só, eu vou ler para vocês aqui a informação, que eu não acredito, já vou adiantar para vocês. Eu não acredito, e peço até desculpa, tá, pessoal? Caso deu pequenas falhas aqui no microfone, é porque o sisteminha que eu uso para abafar os áudios aqui de fundo acaba muitas vezes abafando um pouco aí a voz e às vezes saem uns cortezinhos, né? Vamos lá, segundo a disputa por Danilo ganhou força entre Flamengo e Palmeiras, segundo o jornalista Jorge Nicola, já não acredito. Então o título do vídeo é: eu não acredito que o Danilo do Palmeiras, né, o atual jogador do Botafogo, formado pelo Palmeiras, vai jogar pelo Flamengo. E sigo aqui e falo pra vocês uma boa. Não acredito nessa notícia. Não acredito. Eu até acredito que o Flamengo monitora. Eu até acredito que faz parte da estratégia do Flamengo em algum momento inflacionar. Mas eu só vou acreditar que o Flamengo fez uma proposta oficial dessa se o Textor falar. Se o Textor falar, eu acredito. Caso contrário, não. Então tá aqui, o Flamengo apresentou a maior proposta, seria 25 milhões de euros fixos com bônus que podem elevar o valor para 35 milhões. O valor do Danilo é 35 milhões. Então daqui eu já não acredito nessa proposta. O valor do Danilo hoje, corrigido, é 32, 35 milhões. Então essa proposta aqui já não leva o Danilo pro Flamengo, a não ser que o Palmeiras fique de braços cruzados. Então eu não acredito. Não acredito. Acho que inclusive o Botafogo vai dar preferência pro Palmeiras. Tá? Então é isso que eu acredito. O Palmeiras já contratou 2 jogadores do Botafogo, e inclusive o Alexander Barbosa, a gente fez um favor pro Botafogo, né? Então eu acredito que o Palmeiras, ele, se entrar na briga, o Danilo vem pro Palmeiras. Então caso o Danilo não valorize na Copa, não venha proposta de fora, eu duvido o Danilo jogar no Flamengo. Então você pode salvar o vídeo, me zoar depois se acontecer, faz parte, mas eu não acredito que vai. Palmeiras, se entrar na briga, ele leva o Danilo, tá? Assim, aí tá ainda aqui, só antes da gente concluir. O Palmeiras ofereceu 22 fixos, além de bonificações por meta.
Então seria 22 do Palmeiras para 25 do Flamengo. As metas do Palmeiras aqui, segundo o Nicola, não tem, né? Quais são essas metas? Ainda fala que o Flamengo também fez uma oferta salarial superior com cerca de 3,5 milhões de euros por temporada, contra 3 milhões propostos pelo clube paulista. Então o Palmeiras teria colocado 3 milhões de euros, o Flamengo colocou 3,5. Se a gente levar em consideração que o Nicola está certo, que é até engraçado levar em consideração que o Nicola está correto, né? Eu queria até, inclusive, saber se vocês acreditam nisso, né? Se vocês não acham que isso é uma notícia Copa. Eu acho que é uma notícia Copa. Não tem o que falar. Se cria uma situação e tá tudo bem. Vamos comentar, vamos debater. E também teve a situação do BAP, que ele duvida um pouco que o Danilo venha pro Palmeiras, que já esteja fechado com o Palmeiras. Eu também duvido que já esteja fechado. O que eu acho é que tem uma negociação e o Palmeiras está esperando a Copa do Mundo. Outra coisa que eu sempre tô falando aqui no caso do Danilo. O Palmeiras fechou com o Danilo. Vai virar a contratação mais cara da história? Por um lado eu gosto. Por outro lado eu acho... tipo assim, qual que é o próximo? A gente pagar no Endrick 50 milhões de euros? Então, assim, são coisas que eu continuo dizendo. Até muitas vezes as pessoas não entendem. Eu não acho normal o clube formar um jogador, jogar pra Europa, poder ter repatriado esse jogador, o Botafogo vai repatriar e depois a gente contratar como a contratação mais cara da história. Eu não acho normal. Porém, quando a gente tira o lado de análise e olha pro lado torcedor, olhando pro meu lado torcedor do que o quanto eu gosto do Danilo, ok, eu aceito que venha pro Palmeiras, etc. Eu já deixei isso claro várias vezes, porque pra mim não é normal. Não é normal o Flamengo ter a contratação mais cara da sua história, o Paquetá com quase 30 anos de idade. Mas se vocês acham, tudo bem. Entendeu? Então tem aqui que a gente separar a parte análise e a parte torcedor. A minha parte torcedor do Palmeiras, o Danilo seria bem-vindo. Eu até acredito que a parte torcedor do Flamengo gostou da contratação do Paquetá. Mas eu não acho isso normal. Isso se pegar moda, se virar moda... A gente vai ficar formando o jogador, joga pra Europa, um ano depois a gente transforma na contratação mais cara, mas e aí, cadê o lucro da base? Onde vai? Então isso não faz muito sentido. Eu acabo deixando a questão do sentido de lado por querer ver o jogador aqui com a camisa do Palmeiras. Mas quando eu fiz os vídeos lá atrás, falando, olha, o Danilo do Nottingham vai cair o preço, vamos repatriar, falaram que eu tava doido, né? E agora a gente vai pagar nele, pro Botafogo, a contratação mais cara da história. Então, deixando qualquer tipo de análise de lado, eu topo. Pode pagar até 50 milhões, o dinheiro não é meu, né? Eu só quero ver o jogador aí. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do Palmeiras. O Palmeiras faz com o dinheiro aquilo que ele quiser, aquilo que ele achar melhor. Mas acreditar que o Flamengo fez essa proposta no meio da Copa agora, eu não acredito. Ou seja, se a informação é exclusiva do Nicola, eu acho que ela é mentira. Quase todas. Quase todas são coisas que ele tira das fontes dele, respeito e tal, mas quase nunca acontece. Como a taxa de acerto dele é quase qual a taxa de acerto dos foguetes do Elon Musk tentando pousar na Lua ou em Marte, eu acredito que ele não vai pro Flamengo. Entendeu? A gente vai ver isso com o passar do tempo. Claro que se o Flamengo for o clube único a fazer proposta, o Flamengo poderia levar o jogador, mas com o Palmeiras já negociando com o Botafogo, trazendo o Marlon Freitas, trazendo o Barbosa, o Danilo tende a vestir a camisa do Palmeiras. É o que eu acredito. Queria saber a sua opinião, você que está acompanhando a negociação, se você acha que esse movimento é verídico. Eu vi canais do Flamengo duvidando também, então não sou só eu, tá? E vi canais do Flamengo repercutindo a notícia como se fosse uma notícia verídica, tá? Então quero saber o que você acha. Você acha que fez a proposta nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que os clubes estão em stand-by esperando a Europa. A Europa se posicionou, dependendo do posicionamento, eles nem vão entrar. A Europa não se posicionou, de repente você consegue um negócio melhor. Então, se o Nicola disse aí que se posicionou, eu acho que o Flamengo sim pode ter o interesse de inflacionar o negócio e mostrar, ó, estamos aqui. Acho que é provável, acho que é possível. Mas se posicionar com os 35 milhões, que é 25 mais 10, é o básico, é o preço dele. O preço dele é 32. Se olhar aí no Transfermarkt, pode estar de 32 a 35 ou um pouco mais. Então, pra mim, eu volto a dizer, o inteligente foi o Botafogo, que viu a oportunidade no Nottingham Forest, pegou o jogador e tá aí, ó. O Danilo é isso aí. Pra quem duvidava, falar, o Danilo, o Gabriel Jesus, querendo fazer comparações que não faziam nenhum sentido com a lesão do Danilo, tá aí. O Danilo tinha, sim, que ter voltado para casa. O Palmeiras pagou no Sousa, que era metade do caminho para trazer o Danilo. Certo? Então o Palmeiras deveria ter trazido o Danilo. O Palmeiras teria ficado mais forte com o Danilo e o Sousa você encontra jogadores iguais a ele.
na Liga Colombiana, na Liga Mexicana, Paraguaia, Argentina. Matias Fernandes do Rivadavia é melhor do que o Sosa, muito mais barato do que o Sosa, tem vários jogadores mais baratos que o Sosa, inclusive o próprio Vasco não achou o Andrés Gomes. Então, o Arias, quando foi captado pelo Fluminense, foi captado no valor baixo. O Palmeiras errou em não ter repatriado o Danilo. Aí ficou mais caro agora, 10, 15 milhões de euros. Talvez não seja uma diferença tão importante assim para o Palmeiras, mas o Danilo já poderia estar vestindo a camisa do Palmeiras nesse momento. Queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha o vídeo se você curtiu o conteúdo. Tamo junto.